Fala pessoal, vocês deixando no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é La Granja. La Granja é um jogo de 2014 dos autores Andreas Odendahl e Michael Keller, publicado aqui no Brasil pela Across the Board. Em La Granja nós seremos fazendeiros, granjeiros, na ilha de Maiorca, na Espanha, segundo diz a regra do jogo, que estaremos tentando fazer a nossa fazenda, nosso sítio ser o mais desenvolvido, certo? Gostaria de começar o vídeo desejando a todos um feliz ano novo. O nosso canal já está entrando aí no seu terceiro ano de existência, né? Quer dizer, nós começamos lá em 2022, então já primeiro dia de 2024 já dá para dizer que é o terceiro ano de existência do canal. Continue nos acompanhando aí para aprender sempre as regras dos melhores jogos de tabuleiro, esse passatempo que a gente gosta tanto. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê essa força aí pra gente nesse nosso novo ano que está começando. Então vamos lá, como é que se joga La Granja? A começar pela preparação, eu já deixei o tabuleiro aqui semi-preparado. Cada jogador vai receber um tabuleiro individual como esse, que representa a sua fazenda. Vai receber um estoque de marcadorzinhos de madeira, como esse. Desses marcadores de madeira, um deles ele já recebe, já coloca aqui nesse espaço que vai representar uma commodity, certo? Como vocês já devem ter notado em outros vídeos, eu não gosto muito desses estrangeirismos, mas é exatamente assim que a regra do jogo chama, commodity. Mas nós jogando aqui em casa, apelidamos simplesmente de o caixote. O caixote é uma mercadoria genérica que pode ser qualquer coisa, a depender da imaginação dos jogadores. Então, esses marcadores aqui em La Granja representam tudo, quase todos os recursos basicamente são representados por esse marcador, dependendo do lugar onde eles estejam posicionados. Então o marcador colocado nesse espaço aqui representa uma commodity, um caixote, como a gente apelidou. Cada jogador recebe ainda uma moeda e um ponto de prosperidade, né, que são os pontos de vitória. Cada jogador recebe ainda essas 4 fichinhas aqui, que representam as entregas, certo? Os burrinhos de carga. Existem fichinhas que possuem 4 burrinhos, 3, 2 e 1. Cada jogador vai receber 4 fichinhas, um conjuntinho completo dessas que mostra um burrinho, 2, 3 até 4. Coloca aqui no espaço correspondente. Você vai pegar o baralho de cartas, vai dar uma boa embaralhada e vai entregar na primeira rodada 4 cartas para cada jogador. 1, 2, 3, 4. La Granja é um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores. Nós estamos simulando aqui uma partida entre 3 jogadores, certo? Cada jogador vai receber aqui as suas 4 cartas. Cada jogador recebe ainda um disquinho da sua cor respectiva, que vai ser colocado nesse espaço aqui do tabuleiro central. Vamos lá para o tabuleiro central mostrá-lo com mais detalhes. Essa trilha aqui representa a trilha da iniciativa, certo? Quem é o jogador que joga primeiro. Então, na primeira rodada, cada jogador vai lançar um dado, enfim, você escolhe o primeiro jogador pelo método que você achar mais adequado. E as fichinhas que representam os jogadores são colocadas aqui nesse espaço 0 dessa trilha, com a ficha do primeiro jogador em cima e os demais em sentido horário, certo? O segundo e o terceiro, no nosso exemplo, uma partida de 3 jogadores. Você vai pegar ainda esses cubinhos, certo? Os marcadorzinhos também, um de cada jogador, e colocar aqui nesse espaço que representa a feira livre da cidade, certo? O mercado da cidade. Você vê que são vários hexágonozinhos. Cada hexágono tem uma numeração que indica os pontos que ele vale. Vocês já vão entender melhor de que se trata isso. Então você vai pegar aqui esses 4 hexágonos mais centrais, esses 4 do meio. O primeiro jogador vai posicionar um marcador dele no hexágono número 2. O segundo vai... Eu até mudei a ordem aqui, né? O segundo vai posicionar aqui nesse de número 3. O terceiro, se houver, no de número 4. E o quarto, se houver, no de número 5. Certo? Nesse nosso exemplo aqui, como são apenas 3 jogadores, esse número 5 ficaria vazio. Outro detalhe importante é que como nós estamos jogando no nosso exemplo com apenas 3 jogadores, existem alguns hexágonos aqui na borda mais externa da feira livre que são marcados com um X. Esses que são marcados com um X são utilizados apenas em partidas com 4 jogadores. Então, no nosso exemplo, numa partida com 3 jogadores, a gente desconsideraria esses hexágonos marcados com X, faça de conta que eles não existem. Você coloca ainda um marcador de ponto de vitória em cada um desses espaços cinza, que são ao lado dos micronegócios, como eles chamam, né? Na nossa feirinha aqui, no nosso mercado, nós temos a feira livre no centro, e nós temos 6
pequenos comércios ao redor, micronegócios, como a regra chama. Cada um desses 6, você vai ter fichas que são correspondentes. É só olhar a ilustração do tabuleiro. A ilustração do tabuleiro é a mesma ilustração da ficha. Você vai pegar um número de fichas igual ao número de jogadores, no nosso exemplo aqui 3, e colocar em cada um dos espaços correspondentes desses 6 micronegócios, como a regra chama. Ainda na preparação, você vai pegar um dado e vai lançá-lo. Se você prestar atenção, em cada um dos micronegócios existe uma figura de um dado que está aqui ao lado, associado àquele micronegócio. Então você joga a primeira vez, sai o número 4. O micronegócio associado ao dado número 4 é esse aqui. Você posiciona então sobre ele uma ficha como essa, que significa que aquele micronegócio vai começar o jogo bloqueado. Existem 3 ao todo, numeradas aqui, veja, 1, 2 e 3. Então você joga a primeira, coloca a ficha de número 1 e uma ficha de ponto de vitória ao lado. Joga novamente o dado, veja que saiu o número 1, então o número 1 é este aqui. A ficha do número 2 e um ponto de prosperidade ao lado. Joga mais uma vez, veja que saiu o número 2. Se sai o número repetido, você joga de novo até que saia o número inédito, certo? Nessa preparação você vai precisar ter 3 dos 6 micronegócios bloqueados. Em cada um dos que está bloqueado, você coloca essa fichinha na ordem, fichinha 1, fichinha 2, fichinha 3, e um ponto de prosperidade ao lado. Existem ainda aqui essas fichas de telhado. Veja que elas são numeradas também, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São elas que determinam a duração da partida. A partida vai durar ao todo 6 rodadas. E o decorrer dessas rodadas é marcado por essas fichas de telhado. Você vai pegar também uma ficha de telhado de cada número por jogador. Então, se você está jogando em 4 jogadores, são 4 fichas de número 1, 4 de número 2, 4 de número 3 e assim por diante. No nosso exemplo, como estamos jogando apenas em 3, vão ser 3 fichas de número 1, 3 de número 2, 3 de número 3 e assim por diante. Você posiciona aqui nos espaços correspondentes. As fichas de número 1, você já pode colocá-las aqui em cima, reveladas. As que você não utilizar, isso vale tanto para as fichas de telhado quanto para as fichas de micronegócio. As que você não utilizar, você pode guardar na caixa do jogo, você não vai precisar delas. Você vai pegar ainda os pontos de vitória, pontos de prosperidade, como a regra chama, e as moedas, deixá-las por perto formando um estoque. E por último, para concluir a preparação, já esquecendo de falar dessas fichinhas aqui. Elas marcam a ordem do jogo. Então o jogador inicial vai receber essa fichinha do número 1, o segundo é do número 2, o terceiro, se houver, é do número 3 e o quarto é do número 4. É importante porque o jogo nem sempre segue no sentido horário necessariamente. Na primeira rodada você faz a definição do jogador inicial e vai ser em sentido horário. Mas da segunda rodada em diante vocês vão percebendo que essa ordem vai se alterando. Então é importante registrar usando essas fichinhas qual é a ordem de turno. Quem é o primeiro jogador, o segundo, o terceiro ou até o quarto. Então para finalizar a preparação, você vai pegar os dados. A quantidade de dados que vai ser utilizada é sempre o dobro da quantidade de jogadores mais 1. Então numa partida com 3 jogadores, que é o nosso exemplo, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Eu usaria 7 dados. O máximo seria 9, né? Com 4 jogadores, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Você vai jogar esses dados e vai colocá-los nesses espaços aqui, que são espaços que vão dar benefícios aos jogadores, como vocês verão já já. Hoje saiu 4 dados de número 2. 1, 2. 1, 6. 1, 4. E 1, 1. Então você deixa os dados aqui nos espaços correspondentes e a gente está pronto para começar a jogar, basicamente. Cada jogador recebe uma cartelinha dessa de auxílio que mostra todo o andamento da jogada, certo? Todo o andamento do jogo. O jogo, como vocês verão, se divide em 4 fases. Cada uma dessas fases se divide em algumas delas, né? 3 das 4 se dividem em um certo número de subfases. E o jogo vai ser jogado inteiro com cada subfase na ordem, ou seja, todos os jogadores fazem a fase 1.1, digamos assim, depois todos fazem a 1.2, depois todos fazem a 1.3, depois todos fazem a 1.4 e assim por diante. Cada uma das subfases de cada fase é jogado completamente. Eita, já que estamos falando em jogo de fazenda, olha aqui os animais aqui na minha rua fazendo barulho, hein? Então, cada fase é jogada uma inteira, né? Antes de passar para a fase seguinte. Todos os jogadores fazem uma fase, depois todos os jogadores fazem a próxima, depois todos os jogadores fazem a seguinte, e assim por diante. Mas, antes de falar das fases, uma por uma, vamos falar de algumas ações que a regra chama de ações a qualquer momento.
Existe uma série de ações que o jogador pode fazer que ele, na vez dele, pode sempre realizar, independente da fase, certo? As ações a qualquer momento, como a regra chama. A primeira delas é trocar uma commodity, né, um caixote, por qualquer um desses itens aqui que o tabuleirinho mostra. Então, você pode trocar um caixote desse, você pega o marcadorzinho e devolve ele para sua reserva, para o seu estoque, e em troca disso recebe 4 moedas ou 2 recursos agrícolas diferentes, sejam eles azeitona, trigo ou uva. Quando você recebe azeitona, trigo ou uva dessa forma, dessa maneira que nós estamos explicando agora, você irá colocar aqui nos depósitos, ou seja, essas 3 áreas aqui são os 3 depósitos: depósito de azeitona, depósito de trigo e depósito de uva. Você coloca o marcadorzinho aqui para indicar que você recebeu uma azeitona, ou um trigo, ou uma uva, conforme o caso. Então você pode trocar o caixote por 4 moedas, por 2 desses itens, desde que sejam diferentes entre si, por uma carta. Sempre você vê esse símbolo da carta, significa que você está adquirindo o direito de ou puxar uma carta a mais para a sua mão do baralho central, ou jogar uma carta a mais. Você já vai entender como é que se jogam as cartas. A mesma carta pode ser jogada de até 4 formas diferentes, mas em geral você só joga uma carta por turno. E fazendo isso, né, sempre que você vê esse símbolozinho aqui da carta como um benefício, significa que você vai ter o direito de ou jogar uma carta a mais do que você normalmente jogaria, ou puxar uma carta a mais do baralho central. Ou uma coisa ou outra, certo? Não as duas. Você pode fazer ainda, aqui na troca da commodity, né, do caixote, ganhar um porco, certo? Os porcos são colocados nessa área aqui, que é a pocilga. E novamente, trata-se do marcadorzinho. Como eu disse, o marcadorzinho ele pode representar qualquer coisa, dependendo da área onde ele se encontra. Então você coloca o marcadorzinho aqui, significa um porco. E aqui a última opção são 2 progressos. Dois processamentos, esse é o termo que a regra usa. Sempre que você vê esse símbolo da estrelinha ao lado de uma seta, significa um processamento. O que significa isso? Você pode processar a azeitona e o trigo transformando em comida, que é representado por essa panelinha, ou você pode processar a uva transformando em vinho, que é representado aqui por essa garrafinha de vinho. Então, por exemplo, eu poderia aqui, o processamento de uva, mover ele. Quando você processa, você muda de depósito, certo? O depósito da comida é esse, o depósito do vinho é esse, o depósito da azeitona, como eu já disse, do trigo e da uva. Então, digamos que eu fiz aqui, troquei esse caixote pelo direito de fazer 2 processamentos. Digamos que eu já tivesse, por exemplo, aqui. Eu poderia movimentar essa azeitona transformando em comida e essa uva transformando em vinho, por exemplo. Então, essa é uma ação que você pode realizar a qualquer momento. Trocar um caixote desse, né, uma commodity, por 4 moedas. 2 desses 3 recursos, trigo, azeitona ou uva, desde que sejam diferentes, puxar uma carta a mais ou jogar uma carta a mais, um porco ou 2 processamentos. O detalhe importante é que os depósitos onde você coloca a azeitona, o trigo, a uva, o vinho e a comida são a princípio ilimitados, mas os porcos não. O espaço onde você coloca os porcos, né, que aqui é a pocilga, o chiqueirinho deles, ele tem uma quantidade limitada, então você só pode adquirir um porco se você tiver espaço suficiente para isso. Outra ação que você pode fazer a qualquer momento, além aqui da troca das commodities, é comprar e vender produtos nos seus depósitos ou na pocilga. Aqui nós temos a legenda. Esqueci de mencionar um outro processamento. Além de azeitona e trigo em comida e uva em vinho, você também pode transformar o porco em carne, né? O porco em bisteca, como a regra diz. E aqui tem o depósito da bisteca. Que também é ilimitado, certo? O único desses que eu mencionei até agora que é limitado seria aqui o chiqueirinho dos porcos. Mas, como eu dizia, a outra ação gratuita, além dessa troca aqui das commodities por algum desses benefícios, é a compra ou venda de itens nos seus depósitos. Então você sempre pode comprar uma azeitona ou um trigo ou por 3 moedas, ou vender por uma. Comprar uma uva por 4 moedas ou vender por 2, sempre vai ter aqui bem detalhado no seu tabuleiro individual. O valor em dinheiro com sinal de menos indica o quanto você paga para comprar aquele recurso, e o valor em dinheiro com sinal de mais indica o quanto você ganha quando vende aquele recurso. Isso é uma ação que você pode fazer a qualquer momento. Tá aqui o marcadorzinho no seu depósito de trigo, você vende ele por 1 moeda. Ou você está precisando desesperadamente de um trigo e não tem, você pode comprar por 3 moedas. Você vê que o preço da compra é sempre bem maior do que o da venda, porque na verdade a forma
correta, entre aspas, digamos assim, de você adquirir esses produtos não é por meio da compra. A ideia é que essa compra é meio que uma ação desesperada para quando você está precisando daquele recurso de todo jeito e você vai gastar dinheiro para adquiri-los, mas a forma padrão, por assim dizer, é adquiri-los de outra forma que vocês vão entender já já. O processamento dos recursos também é uma ação que você pode realizar a qualquer momento. Esse processamento é indicado aqui sempre por uma setinha. Então você pode sempre transformar, e ele sempre tem um custo também. Se você pode realizar a qualquer momento, desde que pague o custo, né? Para que fique claro. Então, por exemplo, para transformar o porco em bisteca, eu posso a qualquer momento mover o marcadorzinho aqui do chiqueiro para o depósito da bisteca, pagando o custo, que nesse caso aqui seriam 4. Você pode também processar a uva em vinho, como eu disse, a azeitona e o trigo em comida, sempre fazendo esse movimento indicado pelas setas e pagando o custo correspondente. Então, recapitulando só para fechar, ações que você pode realizar a qualquer momento. Trocar um caixote por qualquer desses 5 benefícios, comprar ou vender mercadorias aqui nos seus depósitos, no caso azeitona, trigo, uva ou porco, e processar os produtos agrícolas em comida, ou bisteca, ou vinho, sempre seguindo aqui a indicação dessas setas e pagando o custo correspondente. Então essas são as ações que você pode realizar a qualquer momento. Vamos agora passar realmente para o passo a passo das ações. Seguindo aqui as 4 fases, com cada uma das suas subfases, conforme o auxílio de jogador, né? Então, começando pela fase 1, subfase 1, que é jogar cartas, certo? O jogador, como eu disse, na primeiríssima rodada, o jogador recebe 4 cartas. E na primeira rodada, apenas na primeira, existe uma exceção onde o jogador pode jogar deve, na verdade, jogar 2 cartas na primeira rodada. Da segunda rodada em diante, ele sempre vai jogar apenas uma. Então você joga uma carta, com exceção da primeira rodada, onde você joga 2, e depois você puxa cartas do baralho central até ficar com a quantidade máxima de cartas permitida na sua mão. Na primeiríssima rodada, essa quantidade máxima de cartas é 3. Então você jogaria 2 e puxaria uma, no caso. Mas em rodadas posteriores, essa quantidade máxima de cartas pode ir aumentando dependendo dos melhoramentos que você fizer na fazenda, como vocês vão entender agora. Porque ao você jogar uma carta, você pode jogar ela de 4 formas diferentes. E essa é uma das grandes genialidades do jogo, é que cada carta serve ao mesmo tempo para 4 coisas, e quando ela é usada para uma coisa, ela necessariamente não é usada para as outras. Então você tem que escolher com inteligência qual das finalidades você vai destinar a sua carta, sabendo que ao utilizá-la, você está deixando de utilizar as outras 3. Então vamos aqui item por item. Se você colocar a sua carta aqui, nessa parte de baixo, deixando visível apenas essa caixinha de texto, ela simboliza um ajudante da fazenda, certo? Um trabalhador da fazenda. Cada trabalhador, cada ajudante vai ter um poderzinho especial que lhe beneficia, certo? Ele vai alterar ali em seu favor alguma regra, e obviamente eu não vou ter como explicar todos aqui, porque são 66 cartas diferentes, mas sempre vai vir um texto aqui, um boxzinho com texto, basta você ler e aplicar. Às vezes esse texto da carta é resumido até demais. Então, por via das dúvidas, o jogo traz aqui esse glossário com todas as cartas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como é que funcionaria o poder de alguma carta específica, você olha aqui nesse glossário, que ele é o tira dúvidas, certo? Só para não dizer que eu não mencionei nenhum, vamos dar um exemplo desse aqui, que eu acabei de utilizar. Lavrador. Quando você completar uma carroça, ganhe 2 moedas. Já vou entender também que história é essa de carroça. Então é isso, você pode ter até 3 ajudantes ao mesmo tempo, 3 trabalhadores ao mesmo tempo. Se você já tiver os 3 e quiser jogar de novo uma carta lá como um novo ajudante, você pode descartar um ajudante que você já tem e colocar outro no lugar, certo? A não ser que a carta diga o contrário. Tem uma carta, se eu não me engano, no baralho inteiro, que quando você coloca, você não pode mais descartar. Mas enfim, vão aqui até 3 ajudantes. Vai lhe dar um poderzinho especial conforme descrito na própria carta. A segunda forma de utilizar a carta é colocando aqui ao lado esquerdo. Ela vai simbolizar um aumento na sua fazenda. Você vê que sempre ela vai ter aqui uma área numa coloração meio verde, outra amarela e outra roxa. O esverdeado simboliza as plantações de azeitona, o amarelo as de trigo e o roxo as de uva. Nem toda carta vai ter todas as 3 tipos de plantação. Na verdade, nenhum delas vai ter os 3, eu acho. Então, ao você colocar aqui, isso significa que a sua fazenda vai aumentar o espaço de plantação de cada um ou mais daqueles
recursos que tem aqui. Nesse exemplo dessa que eu coloquei, por exemplo, eu adquiri, né, ao colocar a carta aqui, adquiri um espaço onde pode nascer depois ali uva, onde eu posso adquirir uva de uma maneira que vocês vão entender já já. Existe uma fase mais adiante, onde todos esses espaços que você tiver aqui na sua plantação vão ser preenchidos, e ao longo de várias rodadas você pode ir colocando várias cartas aqui. Por exemplo, nesse cenário aqui, eu já tenho um espaço para uva e um espaço para azeitona. Mais um exemplo aqui, se eu colocasse uma terceira carta aqui, eu já teria 2 espaços para uva e 1 para azeitona. Esses espaços aqui são preenchidos, você assim adquire aquele recurso correspondente numa etapa posterior, que eu chego lá daqui a pouco. Mas enfim, à medida que você vai aumentando aqui as suas fazendas do lado esquerdo, você vai adquirindo espaços para essas 3 plantações, né, de azeitona, trigo e uva. A terceira forma de usar a carta é colocar lá aqui em cima, nesses rasgozinhos que tem aqui, que representam as carroças. Isso representa os comerciantes lá do mercado da cidade que vêm até a sua fazenda adquirir produtos para vender lá. Então, no momento que você coloca a carta aqui em cima, você vai ver que existe uma série de recursos que a carta está lhe pedindo, que a carta está lhe exigindo. E como é que você faz para mandar esses recursos para a carroça, digamos assim, mandar os recursos, na verdade, pela carroça para o mercado, vocês vão entender já já. Mas assim, você ao colocá-la aqui significa isso, que você pode mandar esses recursos aqui, mostrados na parte superior da carta, colocando aqui os marcadorzinhos, né? Sempre que você vê esse espaço octogonal no formato de um marcador, significa um espaço onde você pode colocar um marcador. Nesse nosso exemplo aqui, cada marcador representando, né, os respectivos mercadorias aqui, porco, bisteca, comida, etc. Como é que você faz para colocar esses marcadores aqui? Vocês vão entender já já, é uma próxima etapa, mas no momento em que você concluir essas entregas, né, colocando aqui um marcador em cada espaço, você pega os marcadores de volta para sua reserva, remove a carta, né, devolve a carta para o monte de descartes e recebe um benefício que você já vai entender, já vão entender melhor quando eu chegar lá na fase das entregas, que é a fase 3. Mas assim, essas entregas são feitas para as carroças, que são essas cartas que você coloca aqui em cima. Essas 3 primeiras formas de usar a carta, como trabalhador, como aumento da fazenda ou como carroça, são gratuitas. Nós temos uma quarta e última que é paga, certo? Que é colocar aqui do lado direito como uma melhoria na fazenda, como a regra chama, uma melhoria na fazenda. Ao colocar aqui, todas essas cartas de melhoria na fazenda vão lhe aumentar, na verdade, uma carta a mais. Esse símbolozinho aqui, veja, vou mostrar mais de perto. Símbolo de mais e uma carta. Quer dizer que vai aumentar o seu limite de cartas na mão. E vão trazer outros benefícios também, como entregas extras, que são representadas por esse burrinho aqui. Vocês vão entender melhor quando eu estiver explicando a fase da entrega. Ampliações na sua pocilga. Sua pocilga começa com espaço só para 2 porquinhos. E colocando essas cartas, você pode aumentar o espaço para porcos. Enfim, são melhorias que você vai adquirindo. Existem algumas melhorias que são aqui na cor azul, que lhe dão renda na fase 2, ainda na fase 1, que é a fase da renda, como vocês entenderão melhor já já. Então é isso. Fase 1, subfase 1. Você vai escolher uma carta da sua mão e colocar em um desses 4 espaços conforme essas regras. Como eu disse, esses 3 aqui são gratuitos e esse aqui, o da direita, que é a melhoria na fazenda, tem um custo. Que custo é esse? A primeira carta que você colocar aqui vai custar um item qualquer desses que estão mostrados aqui nesse boxinho, nessa caixinha. Que é basicamente tudo que tem no jogo, né? Ponto de vitória, porcos, azeitona, trigo, uva, é um qualquer, com exceção de commodities. Você vê que a commodity você pode trocar por um porco e dá no mesmo. Eu troco aqui por uva ou por azeitona. Então é um de qualquer uma dessas coisas. Ponto de vitória, porco, azeitona, trigo, uva, dinheiro, bisteca, comida, vinho. A primeira carta que você coloca aqui do lado direito como uma melhoria da sua fazenda. A segunda carta que você colocar vai lhe custar 2 desses itens que sejam diferentes entre si. A terceira vai custar 3 itens diferentes entre si. A quarta, 4 e assim por diante. Tudo isso é mostrado aqui nesse pequeno caixinha aqui, veja. Então, tudo isso, a subfase 1 da fase 1. Jogar uma carta e em seguida puxa outra
ou puxa mais uma, ou puxa mais duas, enfim, respeitando o limite máximo de cartas da sua mão, conforme aquilo que eu já expliquei. A subfase 2, que tem esse símbolo da mãozinha, é a fase da renda. Na fase da renda, você vai receber alguns benefícios que são representados aqui nessa área da sua fazenda, que são benefícios que você recebe toda rodada. Toda rodada você recebe aquilo simplesmente por ter direito àquele benefício. No começo, na primeiríssima rodada, ninguém tem direito a benefício nenhum de renda. Mas vocês verão já já que à medida que você vai completando ali os micronegócios, você vai adquirindo essas fichas de micronegócios, de uma maneira que vocês vão entender daqui a pouco. Algumas delas, 3 delas especificamente, você vai colocar aqui nesses espaços que vão lhe dar uma renda. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, se você tiver uma ficha como essa, nesse espaço, isso vai lhe dar uma renda de uma commodity a cada rodada. Um caixote desse a cada rodada, desde que você tenha essa ficha aqui. Existe uma outra que lhe dá 3 moedas, existe outra que lhe dá um recurso qualquer entre porco, azeitona, uva e trigo e assim por diante. Você vai receber esses recursos que estejam aqui nesse lado azul aqui da sua fazenda, desde que você tenha direito a eles. No começo, na primeiríssima rodada, ninguém tem direito a eles ainda. Você adquire, como é que você adquire esse direito? Adquirindo essas fichas aqui, que são os micronegócios, e tem algumas cartas também, algumas cartas que quando você joga elas aqui do lado direito, também lhe dão esse benefício, sempre que tiver aqui um símbolo nesse fundo azul. Passando aqui agora para a subfase 3 da fase 1, é justamente a fase onde os jogadores vão receber os benefícios da sua fazenda. Vamos colocar aqui algumas cartas só para exemplificar. Como eu expliquei ainda há pouco, sempre que você coloca uma carta aqui nesse lado direito, você vai colocando espaços na sua plantação que vão lhe dar azeitona, trigo ou uva. E aqui do lado direito, tem não todas, mas diversas das cartas vão lhe dar também aumentos na sua pocilga, que lhe dão espaços a mais para os porcos. Então esses porcos e esses produtos agrícolas aqui da plantação, você vai receber justamente nesse momento, na subfase 3 da fase 1. Você vai receber um marcador desse em cada espaço de plantação que estiver vazio nesse momento. E você recebe também um marcador de porco, né, aqui no espaço do porco, para cada espaço na pocilga que estiver vazio, mas existe um detalhe importante que é o seguinte: no caso da plantação, você sempre recebe desde que tenha ali um espaço vazio. No caso do chiqueirinho dos porcos aqui, você só recebe o marcador para colocar aqui no espaço vazio se, 1, existir o espaço vazio, e 2, se você já tiver pelo menos 2 outros porcos. Você tem que ter no mínimo 2 porcos na pocilga para receber mais um nessa fase, porque até que os porcos estão ali, né, se reproduzindo. Não tem como um porco sozinho dar origem a outro porco. Finalizando aqui a fase 1, nós temos aqui os telhados. Nós temos aqui a nossa casa grande da fazenda, que está com o telhado todo quebrado, e nós precisamos consertá-lo. Então, cada jogador vai escolher uma das fichinhas de telhado que estão reveladas, que estão viradas para cima, e vai pegá-la para si. Ele vai ter o direito de fazer isso, não é obrigatório, até porque tem um custo. Você paga um custo, esse custo é sempre igual à rodada que você estiver. Na primeira rodada vai custar 1 moeda, na segunda vai custar 2, na terceira vai custar 3 e assim por diante. Ele paga o custo e coloca aqui a ficha de telhado no espaço de telhado mais à esquerda que ainda esteja disponível na sua casa grande aqui, certo? Não é obrigado, você pega se quiser, até porque tem um custo a pagar. E cada jogador, seguindo a ordem de turno, vai ter o direito de escolher uma fichinha, porque os benefícios que as fichinhas dão são diferentes entre si também, tem isso. Com exceção da primeira rodada. Só na primeira rodada, a escolha das fichas de telhado é feita em ordem inversa. Isso é de trás para frente, do último jogador para o primeiro, só na primeira rodada. Então o jogador pega essa ficha de telhado, coloca aqui no espaço vazio, aqui no espaço da sua casa grande, mais à esquerda. Para que serve essa ficha de telhado? Cada uma delas vai lhe dar um poderzinho especial que você pode usar uma única vez ao longo da partida inteira. Então você deixa ela assim virada para cima. Quando você utilizar aquele poder, você vira ao contrário, indicando que aquele poder já foi utilizado. Além disso, e aí, enfim, são diversos poderes, a gente vai ter que explicar todos eles aqui, evidentemente. Mas, por exemplo, essa aqui lhe dá um porco. Essa aqui lhe dá azeitona, 2 itens dentre azeitona, trigo ou uva, desde que sejam diferentes. Essa aqui lhe dá o direito de 2 avanços na trilha da soneca, que eu vou falar delas daqui a pouco, você já vai entender de que é que se trata. Enfim, você vai ganhar essa ficha de telhado, deixa ela aqui, e é um poder que você vai poder usar uma vez só
na partida inteira. Quando você usar, você vira registrando que já usou. Além disso, você pode ganhar pontos de vitória. A primeira etapa do telhado aqui que você conserta não dá ponto de vitória nenhum. Mas o segundo vai lhe dar 1 ponto de vitória, o terceiro 2, o quarto 3 e o quinto 4. Tem aqui o símbolozinho dos pontos de vitória. Você ganha esse ponto de vitória imediatamente assim que conserta aquele trecho do telhado. É interessante, inclusive, que no auxílio de jogador aqui, no verso dele, ele tem uma dica de tudo o que dá ponto de vitória no jogo inteiro. Então, nessa primeira fase, nessa fase 1, o que dá ponto de vitória, a única coisa que dá ponto de vitória na fase 1 é consertar o telhado. E aí pronto, finalmente finalizamos a fase 1 e vamos para a fase 2, que é a fase dos benefícios dos dados. Como é que funciona isso? Cada jogador, sempre seguindo a ordem de turno, vai escolher um dado e receber o benefício associado a ele. Lá no tabuleiro individual tem um espaço onde você posiciona esse dado para registrar que você escolheu aquele dado e pegou ele para você, aqui, por exemplo. Então você pega um dado e recebe o benefício equivalente. Aqui do número 1 é um porco, no número 2 é uma carta extra, lembrando sempre que pode ser jogar uma carta extra ou pode ser puxar uma carta extra. E aí um parêntese importante é que, em virtude desse benefício aqui, ou do benefício lá das commodities também, você às vezes pega cartas fora do momento padrão, digamos assim, e aí você pode, inclusive, ultrapassar o limite máximo de cartas na mão, não tem problema. Essa verificação do limite máximo de cartas na mão só é feita na fase 1, né? Na subfase 1 da fase 1. Então, se em outros momentos do jogo você ficar com mais cartas na mão, não tem problema nenhum, certo? Então, fecha parênteses. O dado de número 2 pode lhe dar uma carta a mais, seja puxar uma carta a mais, seja jogar uma carta a mais, ou uma azeitona, ou um trigo, ou uma uva. O dado de número 3 lhe dá 2 itens diferentes dentre esses 3, azeitona, trigo ou uva. O dado número 4 lhe dá 4 moedas. O dado número 5 lhe dá 2 melhoramentos gratuitos, 2 processamentos gratuitos. Vocês lembram do que se trata processamento, né? Aquela jogada onde você transforma, por exemplo, uva em vinho, ou porco em bisteca, e assim por diante. Você pode ter 2 desses melhoramentos gratuitos, ou um melhoramento gratuito e um avanço na trilha da soneca, que vocês já vão entender do que se trata, ou 2 avanços na trilha da soneca. E o dado número 6 lhe dá uma entrega extra, que vocês também já vão entender do que se trata. Sempre que vocês virem esse símbolo do burrinho, significa isso, entrega. Ou 2 moedas. Então os jogadores vão em sequência na ordem de jogo, escolhe um dado, recebe o benefício correspondente. O próximo jogador escolhe um, recebe o benefício correspondente. Vocês lembram que a quantidade de dados é igual ao dobro dos jogadores mais 2. Então ao fim desse processo vai dar 2 voltas na mesa. Cada jogador vai ter utilizado 2 dados e recebido o benefício correspondente a cada um dos 2, e no fim das contas vai sempre sobrar um dado. Esse um que sobrou é um benefício que todos os jogadores vão receber, certo? Todos os jogadores recebem o benefício desse último dado que sobrou. Então essa é a fase 2, a fase de recebimento de benefícios dos dados. Vamos então para a fase 3, que é a fase das entregas. Para começar a fase 3, cada jogador vai pegar aquelas 4 fichas de burrinho, lembra? Que eles receberam no começo. Tem desde a ficha que tem um único burrinho até a ficha que tem 4. E quanto mais burrinhos tiver, menos chapéus tem. Esse chapéu significa a soneca, o cochilo. Você vai escolher, certo? É escolhido mesmo, dentre essas 4 fichas, a que você quiser. Então, essa ficha, por exemplo, vocês lembram que eu disse que o símbolo do burrinho significa uma entrega. Então aqui você vai ter o direito de fazer uma entrega, aqui você vai ter o direito de fazer 2, aqui você vai ter o direito de fazer 3, e assim por diante. Digamos que eu escolhi essa fichinha aqui que me dá o direito de fazer 2 entregas. Quanto mais entregas, menos soneca, e a soneca vai ser importante para determinar a ordem de jogo, como vocês entenderão já já. Então cada jogador escolhe uma fichinha dessa em segredo, deixa aqui virada para baixo, e todo mundo revela ao mesmo tempo, para que todo mundo saiba aí quantas entregas cada um vai ter o direito de fazer nessa rodada. Enfim, então, continuando. Essa é a subfase 1 da fase 3. Continuando aqui, no segundo ponto, é justamente as sonecas. Você vai ver, dependendo da quantidade de chapeuzinhos, aqui de símbolos de chapeuzinho que cada jogador tenha escolhido, você vai avançar com os marcadores deles aqui nessa trilha da soneca. No meu exemplo aqui, eu sou o jogador amarelo, escolhi 2 chapeuzinhos, então eu avançaria 2 espaços. 2 espaços, 1, 2. Digamos que, por exemplo, o azul tenha avançado 3 espaços e o vermelho tenha avançado 1, por exemplo. Para que serve
Para que serve avançar aqui na trilha da soneca? Ela vai lhe dar ponto de vitória a cada rodada, dependendo da posição que a sua ficha esteja ali naquela trilha, você recebe pontos de vitória, mas isso é lá na fase 4. Agora na fase 3, a trilha da soneca vai servir para determinar a fase do jogo. Veja, é isso que é simbolizado por esse símbolo aqui. Você vai redistribuir as fichinhas aqui que indicam quem é o primeiro jogador, quem é o segundo, quem é o terceiro, nesse momento, de acordo com a posição dos marcadores dos jogadores lá naquela trilha. Ou seja, a ordem de jogo muda no meio da rodada. Então você faz essa redistribuição e a partir dessa redistribuição ela já começa a valer imediatamente. Já começa a valer aqui na subfase 3 da fase 3, que é as entregas, simbolizado aqui pelo burrinho. Então cada jogador vai ter o direito de fazer quantas entregas ele tiver escolhido naquelas fichinhas, né? Naquele momento que cada um pega aqui a sua fichinha e revela. Um ponto importante, antes de explicar a entrega em si, a entrega propriamente dita, é o seguinte. Na primeira rodada você usa essa ficha de burrinho, você deixa ela aqui ao lado, indicando que você já utilizou. Na segunda rodada você vai ter que escolher dentre as 3 que sobraram. Na terceira rodada você vai ter que escolher dentre as 2 que sobraram. Na quarta rodada só sobrou 1, então você fica sem escolha? Não, quando vai começar a quarta rodada e você só teria uma ficha dessa de burrinho, ou seja, na prática não teria escolha, você junta as outras 3 e começa tudo de novo, certo? Então, as fichas de burrinho você vai escolher uma na primeira rodada, sobra 3 opções para a segunda. Usa outra na segunda, sobram 2 opções para a terceira. Usa outra na terceira, quando chega na quarta, onde você não teria mais a opção de escolha, teria que ficar só com essa que sobrou mesmo, você junta as outras 3 e reinicia o processo, por assim dizer. Como o jogo dura 6 rodadas, isso significa que esse processo de zerar as fichas e começar de novo só vai acontecer uma vez. Então vamos agora para as entregas, afinal de contas. Cada símbolo desse de burrinho que tiver na fichinha que você escolheu, naquele momento da escolha, que tu coloca virado para baixo, indica uma entrega que você pode fazer. Essas entregas podem ser feitas nas carroças. Então veja, por exemplo, eu tenho aqui uma carroça que quer uva, que quer vinho e que quer trigo. No momento eu tenho aqui uma uva, então eu poderia, gastando uma dessas minhas entregas, colocar uma uva aqui. Pronto, está feita a entrega. A outro tipo de entrega que pode ser feito é a entrega nos micronegócios, que são aqueles espaços lá em cima no tabuleiro central. Veja que cada um deles exige uma certa quantidade e um certo tipo de mercadoria. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Ele exige 2 uvas, 2 trigos e 2 azeitonas. Então eu poderia colocar aqui uma azeitona e colocar aqui. Veja que ele tem 4 linhas separadas, porque cada linha dessas pertence a um jogador, digamos assim. Então se eu, por exemplo, já coloquei aqui nessa linha e um adversário meu depois quiser também colocar um marcador seu, ele vai ter que escolher outra linha. É basicamente, simplesmente para dar espaço para todo mundo. Então, e as linhas não precisam ser preenchidas na ordem, certo? Aqui no meu exemplo, esse aqui colocou azeitona, o adversário pode ter colocado trigo, sem problema nenhum. Ao longo de várias entregas, os jogadores vão colocando aqui os seus marcadores e podem completar, até chegar ao ponto de completar. Se você não conseguir colocar todos os marcadores na mesma rodada, você vai se acumulando de uma rodada para outra, até que você consiga chegar ao ponto de completar ou uma fileirinha dessa aqui do micronegócio, ou uma carroça. E aí vamos explicar quais são as consequências tanto de uma coisa como de outra. Quando você completa aqui a sua fileirinha em um micronegócio, deixa eu pegar aqui só para dar um exemplo. Digamos que ao longo de várias rodadas eu consegui completar aqui as 2 azeitonas, os 2 trigos e as 2 uvas. Pronto, completei. Então o que é que eu ganho? Imediatamente assim que eu completar. Primeiro, você vai ganhar a fichinha de micronegócio correspondente, que essas fichinhas que cada micronegócio tem a sua pilha. Cada uma delas lhe dá um benefício. Eu não vou explicar aqui todos os benefícios, evidentemente, mas todas elas têm um benefício imediato, que tem desse lado aqui com o símbolozinho do raio, e um benefício permanente, que tem esse símbolozinho aqui do infinito. Dependendo da ficha é igual, mas existem outros que é diferente. Esse benefício imediato, assim que pega a ficha, você já o recebe. E no seu tabuleiro individual tem espaço disponível para colocar cada uma dessas fichas. Aqui, por exemplo. E você fica ainda com o benefício permanente, que vai ser válido pela partida inteira. Para ver em detalhes cada um desses benefícios, vocês podem olhar no manual. Além disso, o primeiro jogador a ter completado um micronegócio específico, o primeiro a ter completado, vai pegar essa ficha de ponto de vitória que está nesse espaço cinza aqui
correspondente e coloca um marcador seu ali para indicar que ele já completou aquele micronegócio. Você só pode completar cada micronegócio uma vez. Além disso, quando o primeiro micronegócio for completado aqui por algum jogador, ele desbloqueia um dos que estavam bloqueados, sempre seguindo a ordem. Você lembra que as fichinhas de bloqueio tem um número, né? Então aqui a fichinha de bloqueio número 1, você desbloqueia. A partir de agora os jogadores podem colocar marcadores ali, que até então não podiam, e recebe essa ficha aqui por ter desbloqueado aquele micronegócio. Então, o primeiro jogador a completar um determinado micronegócio, ele vai receber essa ficha aqui por ter sido o primeiro, vai desbloquear um outro micronegócio dos que estavam bloqueados e recebe mais uma ficha por ter desbloqueado, certo? E os outros, os que não forem o primeiro? Bem, os que não forem o primeiro e o primeiro também, vão receber um número de pontos de vitória igual à rodada em que a gente se encontra. Isso aqui está registrado aqui no verso do marcador. Então, se você completa um micronegócio como esse na primeira rodada, você ganha 1 ponto de vitória. Na segunda rodada ganha 2, na terceira ganha 3 e assim por diante. Ou seja, quanto mais tarde você completar um micronegócio, mais pontos de vitória você ganha. Em compensação, isso significa que como cada micronegócio, ao ser completado, lhe dá um benefício, e esse benefício vai ser permanente ao longo do jogo, se você deixa para completar mais tarde, significa que você vai usufruir por menos tempo daquele benefício. Então é um custo-benefício aí que o jogador tem que avaliar. Se eu corro para completar o micronegócio o mais rápido possível, para que assim eu desfrute daquele benefício que ele me dá por mais tempo, ou se eu deixo para completar no final, porque assim eu ganho mais pontos de vitória, certo? Você recebe um número de pontos de vitória igual à rodada em que a gente se encontra ao completar o micronegócio. Tudo isso eu falei aqui, completar o micronegócio. E quando eu completo a carroça? Digamos que ao longo de várias rodadas eu consegui completar aqui, ó. Coloquei o trigo e coloquei o vinho. Quando você completa uma carroça, você pega os marcadores de volta, remove a carta e recebe duas coisas. Você sempre vai receber um caixote, uma commodity aqui. E 2, você sempre vai receber o direito de pegar um marcador seu e colocar lá nas barraquinhas da Feira Livre. E a própria carta indica qual o valor da barraquinha. Existem barraquinhas com vários valores, desde 2 até 6. Você vai, ao completar uma carta dessa de carroça, conforme o que está indicado aqui na própria carta, ganhar o direito de pegar um marcadorzinho seu e colocar lá na Feira Livre, no espaço correspondente, na numeração correspondente. Nesse meu exemplo aqui, número 4. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, ao colocar o marcador no espaço aqui do número correspondente, na sua barraquinha da feira, você recebe, número 1, pontos de vitória igual ao número da barraquinha onde você colocou. Nesse nosso exemplo aqui é uma barraquinha de valor 4, coloquei o marcador, recebi 4 pontos. Além disso, existe um outro mecanismo muito interessante, que é o seguinte: no momento em que você coloca uma barraquinha dessa, um marcador seu, indicando ali a barraquinha que você acabou de colocar no mercado, você vai olhar todas as barraquinhas adjacentes a essa que você acabou de colocar, aqui vizinhas, que sejam de número inferior a essa que você acabou de colocar. E remove os marcadores de jogadores adversários que estejam lá. Então, por exemplo, digamos, eu coloquei aqui esse marcador número 4 nessa barraquinha aqui. Mas digamos que eu tivesse colocado, deixa eu me ver, só para melhorar o exemplo, digamos que o marcador do jogador vermelho estivesse aqui e eu colocasse aqui. Esse espaço aqui é de valor 3, é adjacente ao espaço de valor 4 que eu acabei de colocar. Então eu removo o marcador do jogador vermelho. Você vai remover o marcador de todas as barraquinhas adjacentes a essa que você acabou de colocar, que sejam de número menor e que sejam de um adversário. E ao fazer isso, você ganha 1 ponto de vitória adicional para cada marcadorzinho desse que você remove, certo? Inclusive, se você ganha o direito de colocar a barraquinha no mercado e todas as barraquinhas daquele valor específico já estão ocupadas, todas elas já têm dono, então você deve remover uma de um espaço à sua escolha, de um adversário, para colocar a sua no lugar e em seguida realizar todo esse processo. E você vai receber 1 ponto de vitória para cada barraca que você remove, inclusive essa que você removeu para colocar o seu no lugar. Continuando aqui, e tudo isso que eu expliquei nos últimos minutos é o que acontece quando você completa um espaço aqui, ou do micronegócio ou da carroça, e você faz isso através de envios, e esses envios são feitos aqui nessa fase 3.3,
E também na fase 3.4, certo? Depois de todos os jogadores realizarem os envios a que tem direito, conforme essas fichinhas que eles escolheram, os jogadores vão seguir, sempre seguindo a ordem de jogo, fazer envios extras. Esses envios extras você recebe aqui do lado direito, no seu tabuleiro aqui do lado direito, sempre vai ter o símbolo do burrinho mais o símbolo de uma moeda. Então quer dizer que você pode pagar uma moeda para fazer um envio extra. E dependendo das cartas que você for colocando aqui do lado direito, você pode ganhar direito a mais envios extras, pagando 2, 3 moedas para fazer 2, 3 envios extras. Certo? E é um envio normal, como o outro qualquer, como o outro normal, digamos assim, que você faz por meio dessa ficha. A diferença é só que você precisa pagar moedas para realizá-lo e que você só vai realizá-lo depois que todo mundo tiver realizado os seus envios normais, digamos assim. E a gente finaliza a fase 3 e vai para a fase 4. Na fase 4, você vai ganhar pontos de prosperidade pelas barracas que você tiver no mercado, um ponto de prosperidade para cada barraca que você tiver no mercado, e vai ganhar de 1 a 3 pontos de prosperidade de acordo com a sua posição na trilha da soneca, certo? Esses espaços aqui lhe dão 1 ponto de prosperidade, esses aqui 2, esses aqui 3. Por último, você pega as fichinhas que da trilha da soneca e reposiciona elas lá no espaço número 0, e por fim, descarta os marcadores de telhado que porventura não tenham sido comprados por ninguém e abre os novos marcadores, preparando assim o início da próxima rodada, certo? E então é isso. Você vê que são muitas etapas, mas a maioria delas são coisas que você resolve até rapidamente. Depois de uma rodada completa ou duas, todo mundo já vai estar com tudo isso dominado na ponta da língua. Vocês vão repetindo esse processo ao longo de 6 rodadas. Como dá para ver aqui, são os marcadores de telhado são também os indicadores da rodada corrente. Depois de finalizada a 6ª e última rodada, a gente vai contar pontos. No fim da última rodada, você vai poder trocar todos os seus recursos por dinheiro, certo? Todas aquelas transações que permitem que você faça venda, por exemplo, troque a commodity por dinheiro. As vendas dos produtos aqui, do porco, da bisteca, da azeitona, etc e tal. Você vende tudo que você tiver, tudo que dê para trocar por dinheiro, você troca por dinheiro. E em seguida você vai converter para cada 5 dinheiros 1 ponto de vitória, certo? 1 ponto de vitória para cada 5 dinheiros. Além dos outros pontos de vitória que você já adquiriu ao longo da partida. Soma tudo e quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Em caso de empate, quem tiver sobrado com mais dinheiro, depois de ter feito essa conversão de 5 dinheiros por 1 ponto de vitória, o dinheiro que sobrou, o troco, serve como critério de desempate em caso de empate. Permanecendo empate, o jogo termina empatado mesmo. E aí quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana, o primeiro jogo do ano de 2024. Se gostou do vídeo, deixe seu curtida e seu comentário. Joguem Lagranja. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.